Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Fabiano Oliveira e o tema dessa mensagem de hoje é oração. Você é um cristão que vive constantemente em oração? O tema de hoje é a oração que move o coração de Deus. Talvez você vai me perguntar, qual é a oração que move o coração de Deus? Será que eu estou orando da forma correta? Porque às vezes parece que a minha oração não tem movido o coração de Deus ao meu favor. Então, o tema de hoje é a oração que move o coração de Deus. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e eu vou estar passando aqui para você passo a passo sobre a oração eficaz que move o coração de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17, a Bíblia diz que temos que orar sem cessar. Você é um cristão que você tem orado sem cessar? Ou seja, você tem orado constantemente? A Bíblia nos ensina que nós temos que viver constantemente em oração. Por quê? Porque a oração, meus irmãos, é a chave da vitória. Você quer ver a janela do céu serem abertas? Ore a Deus, converse com o Senhor. Porque quando você conversa com o Senhor, Deus, Ele abre portas aonde não existe porta. Mas qual é a oração que faz com que Deus abra porta aonde não há porta? Primeiro passo, a oração da fé. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, verso de número 15, que a oração da fé salvará o doente. Então, irmãos, a oração que move o coração de Deus é a oração da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, orar com fé é você ter a certeza que Deus ele vai se mover ao seu favor. Você orar com fé, você ter a certeza que Deus ele vai abrir a janela do céu. Segundo passo, a oração feita com sinceridade. Deus ele gosta quando você ora com sinceridade. Tem base para isso? Tem. Capítulo de número 38 do livro de Isaías, o livro do profeta maior Isaías. Diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a Isaías, filho de Amós, o profeta. Vai até Ezequias e dize para Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque eis que morrerás e não viverás. A ordem de Deus para Isaías era para ir até Ezequias. E o que Deus falou para Ezequias era, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele falou que se Ezequias não colocasse a casa em ordem, ele morreria. Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ezequias, quando ele ouviu que Deus disse que se ele não colocasse a casa dele em ordem, ele ia morrer e ele não ia viver, a Bíblia diz que Ezequias ele vira o seu rosto para a parede e ele ora ao Senhor. E na sua oração, Ezequias vai conversar com Deus, vai conversar com o Criador. E Ezequias vai dizer, olha Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com sinceridade, com verdade, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que quando Ezequias acabou de orar, a Bíblia diz que ele chora muito. Então, a oração de Ezequias moveu o coração de Deus ao seu favor, porque a ordem era para ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer. Mas Ezequias ele orou, ele virou o seu rosto para a parede e ele orou ao Senhor, ele conversou com o Criador. E na sua oração, Ezequias ele fez uma oração sincera,
uma oração verdadeira. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós oramos com sinceridade, quando nós oramos com verdade. Então, Ezequias, ele orou com sinceridade e com verdade e chorou muitíssimo. E a oração de Ezequias chegou até o trono de Deus e moveu o coração de Deus a favor de Ezequias. Aí Deus fala para Isaías: Isaías, vai até Ezequias e diz para ele: assim diz o Senhor, eis que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei mais 15 anos na tua vida. Tá vendo aí, meus irmãos? Oração com sinceridade e com verdade move o coração de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Ana, ela orou ao Senhor. Ana, ela foi sincera, ela conversou com Deus porque a sua alma, ela estava tão atribulada que Ana não conseguia pronunciar palavras, mas ela, com o seu coração, ela conversou com Deus. Ana fez uma oração sincera, uma oração verdadeira. Ana não podia ter filhos, Ana era estéril e a todo momento, a todo instante, a sua rival Penina trazia palavras que machucavam, que ofendia a Ana. Então Ana, ela não tinha como mais conversar com Deus porque ela estava tão atribulada de alma que não saía palavras da sua boca, mas o seu coração era sincero para com Deus. Então ela conversou com Deus com o seu coração e fez uma oração sincera. Capítulo 1, no verso de número 10, a Bíblia diz: e orou Ana ao Senhor, e o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana. Então, quando você ora com sinceridade, quando você ora com verdade, Deus, ele atende o desejo do teu coração. Então, são alguns passos para a sua vida, para você ter uma vida de constante oração. Orai sem cessar, orai em todo o tempo. A oração é o alimento para nossas vidas. Comece o teu dia orando a Deus e ao decorrer do dia, ora a Deus. Agradeça a Deus pela noite, agradeça a Deus pelo café da manhã, agradeça a Deus pelo almoço, agradeça a Deus pelo lanche, pelo jantar, agradeça a Deus pela sua família que você tem, agradeça a Deus por tudo, mas sempre com sinceridade e com verdade. A oração não precisa ser uma oração como se fosse uma oração política, não, porque Deus, ele não está preocupado se o teu português é bonito ou se o teu português não é tão bom assim. Deus, ele não está preocupado com o discurso político. Deus, ele está preocupado com a sua sinceridade. Quando você conversa com Deus com sinceridade, Deus, ele atende o desejo do teu coração e Deus, ele se move ao seu favor. Então, essa é a dica para você hoje, que você receba essa mensagem. Oração feita com fé move o coração de Deus. Oração com sinceridade, com verdade, move o coração de Deus. Então, que a partir de hoje, quando você for conversar com o Pai, for conversar com o nosso Criador, não fique preocupado em falar bonito, porque Deus, ele não está preocupado em quem fala bonito. Deus, ele está preocupado com aqueles que têm o coração puro diante da tua presença, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Fabiano Oliveira.